parecendo mesmo que o rosto tá saindo. Tá vendo? Show! Então, a fotografia da Fabiana é muito legal, né? Ela resolveu aí entrar nesse mundo de fotografia mais estilo estúdio, né? Então fez a fotografia dentro de casa, eu achei bem legal, né? Explorando aí outros lados, a Fabi que faz mais fotos aí com luz natural, mais externas, né? E ela resolveu fazer aqui essa fotografia de estúdio, né? Ficou bem legal, ela usou aqui uma 2470 em 63mm, né? A nitidez até que ficou interessante, usou 1/180, ISO 250. Fabi, eu só recomendo, se você quiser focar nessas fotografias mais focadas no rosto, para você ter uma nitidez muito top mesmo, é você tentar investir em uma lente 100mm macro, ok? A famosa 100mm 2.8, não precisa ser da série L, pode ser a mais comum, tá? Então eu vou começar aqui mexendo nos realces aqui, ó, dessa forma. Se eu aumentar até fica interessante, mas por enquanto eu vou diminuir um pouquinho, aumenta aqui os brancos, ó. Então vai ficar um pouco amarela a pele, beleza. Posso vir aqui no desembaçar de repente tirar um pouquinho, então olha lá, a pele fica menos amarelada e fica menos carregada, né? Então vou tirar aqui um pouquinho, ó, aqui dá um volumezinho quando eu coloco aqui o claridade, ó. Então eu só vou tirar ele aqui por enquanto, ou boto. Eu vou tirar ele um pouquinho assim e eu coloco no filtro radial. Eu venho aqui e faço desse jeito aqui, ó. Beleza? Claridade. Aumento só um pouquinho, só focado ali no rosto, tá vendo? Então, ó, antes, depois. Então a gente vai brincando aqui, né? Os sombras eu posso aumentar um pouquinho, ó, para poder conseguir um pouquinho mais de informação, talvez. Se eu quiser depois eu escureço. O contraste eu posso aumentar, mas se eu aumentar fica muito amarelado, ó. Então eu vou diminuir, na verdade, eu não quero essa pele muito amarelada. Quero uma pele mais slim, beleza? E eu tô sentindo um pouco de falta de nitidez, né, aqui nessa fotografia. Então o que eu vou fazer, né? Ó o L'Oreal isso aí. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nitidez. Beleza? Desse jeito aqui, o detalhe eu posso colocar aqui, tem 250 de ISO, então eu vou aumentar um pouquinho aqui assim, ó, também. Beleza, então, ó, antes, depois. Sutil, bem sutil, posso até aumentar um pouquinho mais a nitidez. Então, ó, a gente consegue ter uma nitidez mais interessante aqui na fotografia da Fabi, beleza? Ó a Monique aí também, boa noite, Monique. Monique, eu não sei se você entrou lá no grupo do Telegram. Agora eu excluí o grupo do WhatsApp, então eu não te removi não, tá? Eu excluí, então acabou saindo todo mundo, né? E o grupo agora é lá no Telegram, então para entrar no grupo, né? Quem quiser entrar lá no grupo do Telegram, é só me mandar mensagem no inbox do Instagram que eu mando o link para vocês poderem entrar, ok? Lá fica melhor para poder controlar, poder dar o feedback na fotografia da galera. O WhatsApp ficava muito confuso. Então beleza, galera, ó, já fiz aqui as configurações básicas. Show, Monique, valeu. Vou vir aqui na calibração, vou aumentar um pouco aqui a saturação dos azuis, ó. Então a gente consegue ali um pouco mais de saturação. Posso vir aqui no misturador de cores, aqui é um magenta bem fraquinho, então eu posso vir aqui na saturação dos magentas e aumentar um pouco assim, ó. Nos violetas também, não aumentou muito, então eu vou vir no vermelho, o vermelho já aumentou mais, tá vendo? Então vou aumentar aqui. Não sei se eu vou manter rosa, posso até tentar manter no rosa, não sei, né? Mas vamos lá. Aqui nos amarelos, se eu diminuir, olha lá, tira aquele amarelado ali da pele. Só que eu não vou colocar em 0 não, senão fica artificial, fica um brancão. Então eu vou tirar um pouco aqui assim, ó. Quase no 0, assim, eu acho que fica interessante. O laranja, né, eu posso tirar só um pouquinho. Beleza, então olha como que já vai ficando bem mais interessante. Se eu colocar aqui o antes e o depois... Olha esses ajustes básicos, como que eles ficam bem melhores, tá vendo? Então aqui, né, eu posso ainda, se eu quiser mexer aqui na luminância, ó, dos laranjas, tá um pouquinho estourado, então eu posso diminuir, ó, um pouco assim, porque depois eu pretendo clarear na pós. Então a gente consegue aí ter um controle melhor das luzes e da nitidez da pele. Ó o Júnior aí também, boa noite. Então aqui, ó, vou mexer um pouquinho no brilho também. Então, ó, se eu aumentar, fica esse brilho mais focado, tá vendo? Mas eu vou diminuir, na verdade, para a pele ficar bem slim e depois eu
recuperar ela de forma geral. Então eu já faço isso pensando no que eu vou fazer mais à frente, beleza? Então olha como que a pele fica mais slim na luz. Eu não tenho volume, mas esse volume depois eu vou dar no Dodge and Burn, beleza? Ó a Fabi aí, eu acho que agora a Fabi chegou, né? Galera, a live agora não fica mais gravada, lembrando, beleza? Porém, os vídeos depois eu vou jogar com o tempo no canal, né? De forma cortada. E vai vir umas novidades legais aí no canal, né? Que será a opção de membros. Então o canal vai ter agora a opção de ser membro do canal e vai ter várias vantagens, inclusive aí todo mês sorteios para quem é membros, né? Para quem não for membro vai ter também, ele vai continuar tendo o material, né, gratuito, vai continuar tendo vídeos, mas quem for membro vai ter várias vantagens, vai ter lives exclusivas para membros, né? Vão ter produtos, vão ter presets, vai ter muita coisa. Em breve eu vou estar divulgando aí para vocês com mais detalhes. Eu tô montando os pacotes, tudo certinho. Eu acredito que até terça-feira eu vou estar com tudo configurado para estar divulgando oficialmente aí para vocês. Inclusive também no meu site, que está aí em 99% para poder ir ao ar também. Então vai ficar bem legal, né? Vocês vão curtir demais, ok? Então aqui, galera, eu já deixei a pele bem slim, tá vendo? E eu acredito que eu já tenho aqui uma luz interessante, né? Um ajuste básico bem interessante, para depois eu ir, né, fazendo os detalhes, que é o volume, e ir chegando nas cores que eu desejo, né? Deixa eu ver só aqui no pincel, ó. Eu vou só aumentar um pouquinho, talvez, a claridade aqui, a exposição, eu acho, nas mãos, assim, ó. Só na parte das mãos aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Então eu vou colocar em 0 de novo e vou ir aumentando um pouquinho assim só. Posso aumentar um pouquinho de realces, para a mão não ficar muito diferente ali do rosto, tá vendo? Então eu acredito que vai ficar bem melhor. Então ó, vou aumentar um pouquinho aqui as sombras também. Show, beleza. Agora eu vou voltar aqui no básico de novo, ok? E eu posso vir aqui em geometria e analisar aqui, ver se a geometria tá ok. Ó, ela tá um pouquinho torta, então eu posso girar um pouquinho assim, ó. Eu tô me baseando no rosto, tá? Então, ó lá, ó, um pouquinho no rosto assim, beleza. Então, ó, olha o antes e o depois, tá vendo? Eu consegui deixar o rosto ainda mais retinho, tá vendo? Então, depois eu vou só expandir e deixar na simetria tudo direitinho. Ou então eu posso fazer isso aqui. Eu jogo um pouquinho aqui pro lado, ó. Vai ficar aqui faltando, mas depois eu preencho lá com conteúdo sensível no Photoshop, beleza? Então aqui, ó, eu posso ainda jogar um pouquinho pra cima também. Desse jeito aqui. Eu acredito que agora tá bem mais centralizado. Olha a diferença aqui e aqui. Então a gente vai fazendo aí os ajustes e vai chegando no efeito que a gente deseja, beleza? Eu acho que aqui na ótica, não sei se precisa encaixar aqui, eu não vejo muita distorção. Vamos ver se o Photoshop vai fazer uma distorção aí, vai corrigir, ó, tirou um pouquinho só da vinheta, aproximou um pouco mais, a gente vê aqui o antes e depois e vê qual fica mais interessante. Eu gostei mais do antes, então eu não vou usar esse sistema de correção de perfil do Photoshop. Nem sempre ele vai vir para ajudar, né? A galera às vezes acha que é obrigatório, mas não é. Você vai no olho ali e vê o que te agrada também de acordo com o seu estilo, beleza? Então, eu acredito que aqui tá ok, né? Geometria, efeito, se eu quiser eu posso jogar um pouquinho de vinheta, sim, né? Bem de leve mesmo, depois eu aumento essa vinheta, beleza? Aqui na calibração eu acho que tá ok. Misturador de cores, detalhes, curvas. Aqui nas curvas eu posso dar um pouquinho de contraste, diminuindo aqui os escuros, ó. Porém, olha lá, ó, a pele vai ficando mais amarelada, ó. Mas não tem problema não. Eu vou vir aqui no misturador de cores de novo e eu tiro um pouco mais a saturação desses amarelos aqui, ó. Desses laranjas também, ó. Beleza, ok. Então, olha lá, olha como que fica bem mais interessante, tá vendo? Então, aqui eu acho que tá ok, galera. Vamos partir lá pro Photoshop, né? Textura, ok. Vou abrir aqui no Photoshop, então. Ó, o JB aí, JB Fotografia. Então
Então aqui, galera, o que eu vou fazer aqui já inicialmente? Eu vou dar um Ctrl J aqui, vou selecionar aqui aonde está faltando, ó, dessa forma aqui, vou clicar com o botão direito, preencher sensível ao conteúdo e vou dar um OK, beleza? Então já vai preencher aqui, né, e corrigir esse meu papel aqui. Aqui, olha lá, já corrigiu e agora eu vou corrigir aqui a parte de baixo. Seleciono, preencher sensível ao conteúdo e dou um OK. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Bem fácil. O Photoshop consegue corrigir isso aí bem tranquilo. Aí, olha lá, ó, ficou só alguns probleminhas. Eu venho aqui no carimbo e corrijo aqui com o carimbo, ó. Tá vendo? Beleza. Tranquilo demais, ó. Tira um pouquinho aqui da vinheta. Isso aqui eu ainda vou corrigir, né? Um pouquinho com a separação de frequências. Ok? E o que eu tô sentindo aqui? Que a gente tem que fazer essa separação de frequências. Eu só tenho que ver aqui a questão das cores ainda. As cores eu acho que ainda estão um pouco puxadas, então eu vou vir aqui na matiz e saturação, nos vermelhos, eu posso diminuir um pouquinho aqui a saturação dos vermelhos, ó. Aumentar um pouco a luminosidade, talvez. Só um pouquinho assim, vou diminuir na verdade, ó. Então, ó, antes, depois. Então eu consigo tirar um pouco questão do rosto um pouco mais saturado, tá vendo? Então, eu vou inverter com Ctrl I a máscara e vou pintar com fluxo em 100% de branco, só na parte do rosto aqui, ó, para não pegar no papel, porque o vermelho também acaba afetando a parte do papel. Então, ó, antes, depois, né? Por quê? Porque depois eu vou aumentar o contraste disso, então eu acredito que vai ficar bem mais interessante. Se eu vim aqui na matiz e saturação, escolher os amarelos e aumentar de forma exagerada, olha lá, olha como que o amarelo está afetando demais também, né, a nossa fotografia ali, a nossa pele. Então aqui eu posso, né, brincar um pouquinho com esses amarelos, deixando ele mais rosado talvez, né, ó, vou deixar mais assim, vou aumentar só um pouco a saturação dele. Posso dar um pouco de luminosidade também, deixa eu ver, acho que aqui tá ok, vou criar agora uma cor seletiva, venho nos amarelos, né, e aqui eu posso colocar um pouquinho de vermelho nesse amarelo assim, né, aqui eu posso jogar um pouquinho de magenta, um pouco de amarelo junto, ou tirar um pouco desse amarelo aqui, ó, botando azul, e aqui eu mexo na claridade, né, botando só um pouquinho de claridade aqui assim, então ó, antes, depois. Então aqui eu vou também inverter essas duas máscaras e vou pintar elas de branco somente na parte aí do rosto, ó, dando um equilíbrio mais interessante, beleza? Então a gente vai equilibrando, deixando o rosto o mais equilibrado nas cores possível para depois a gente conseguir finalizar. Então, ó, antes, depois, olha como é que o rosto já fica bem mais interessante. Então eu vou juntar tudo aqui com Ctrl E, vou dar um Ctrl J duas vezes e vou fazer a minha famosa separação de frequências. Então eu vim em filtro, desfoque gaussiano, coloco aqui um valor de 4, mais ou menos 5 e vou aplicar, né, a minha textura na baixa frequência, subtrair e vou dar um OK linear light ou luz linear, beleza? Feito isso, galera, eu vou vir aqui e vou começar a corrigir com o meu pincel de mistura essa pele, só tomando cuidado com as luzes que batem nessa pele para você não remover, beleza? Então aqui você também vai corrigindo qualquer problema de maquiagem, talvez manchada, né? Tem aqui um pequeno probleminha da questão das sombras também, que acabaram ficando um pouco duras, mas eu acredito que isso aí não vai prejudicar tanto a nossa fotografia, né? Eu posso até deixar ali, mas, né, eu recomendo tentar deixar essas sombras mais suaves no momento da fotografia, beleza, Fabi? Eu acho que fica mais interessante também, mas não é uma regra, só questão ali de gosto mesmo, ok? Aqui nessa luz aqui eu vou amplificar mais ela um pouquinho, já na separação de frequências. Aqui, ó, faço desse jeito. Aqui eu escureço. Então a gente vai criando forma aí no rosto da modelo, deixando com mais profundidade, um rosto ainda mais slim, né? Onde está escuro, ó, eu crio aqui meio que uma sombra, ó. Então a gente vai escurecendo para poder parecer mesmo, parecer não, ela tá ali, mas a gente tem que evidenciar mais isso, ó, dali do papel, tá vendo? Então aqui, ó,
brincando, vou passando aqui. Beleza. Então, se eu revelar a textura, a gente já tem aí uma pele bem mais interessante, tá vendo? Então, ó, antes, depois, eu tô sentindo um pouquinho de falta de textura na pele, então eu acho que eu vou ter que criar uma pequena textura aí, artificial, só para poder ter um pouco mais de textura nessa pele. Ó. Por enquanto aqui eu vou corrigindo as cores, beleza? Então aqui a gente vai brincando. Aqui nos lábios eu posso pegar esse ponto claro e eu espalho ele um pouco para dar uma evidência maior nos lábios, né? Essa parte da separação de frequência eu gosto de brincar bastante e ir remodelando, né, a minha imagem. Então aqui a gente vai brincando com as cores para depois vir e só dar o volume. Então eu acredito que de cores aqui eu acho que está interessante, né? Deixa eu ver só aqui, ó, a questão da maquiagem. Tá um pouquinho só marcado, então aqui eu vou tentar dar uma esfumada mais nela, ó. Acho que vai ficar mais interessante. Então, ó lá, eu consigo dar uma esfumada bem de leve nessa maquiagem, né? Então, antes e depois, posso até puxar um pouquinho aqui assim, ó, só pro lado. Aqui também, deixar mais suave um pouco. Então, fica uma maquiagem mais suave. Beleza? E aqui na textura, né, eu vejo se tem alguma marquinha de textura para a gente poder, né, deixar mais slim. Então aqui, ó, eu vou corrigindo a textura, sempre pegando pontos próximos para poder chegar aí no resultado desejado. Beleza? Então aqui, ó, desse jeito. Ó, que legal que vai ficar. Beleza? Aqui a mesma coisa, ó. Vou tirando algumas marquinhas. Ó, pra quem viu a minha aula de textura de pele aqui no canal, tem um vídeo meu que eu ensino a criar textura de pele. É essa técnica que eu vou usar para poder deixar a textura aqui um pouquinho mais aparente, né? Tem alguns pontos aqui que tá faltando um pouquinho de textura, devido a Fabi ter usado uma lente que não dá para focar tão de perto no rosto, acaba não tendo tanta textura na pele, isso é normal. Beleza? Não sei se ela chegou a pegar eu falando que para fazer foto muito de perto assim do rosto, eu aconselho, né, é recomendável você usar uma lente 100mm macro, beleza? Que aí você consegue pegar exatamente os poros da pele. Você vê que aqui você fez muito bem, usou uma velocidade alta, mas mesmo assim não pega os poros da pele. Por quê? Porque essa lente não foi feita para fazer esse tipo de fotografia. Né? Então, mesmo fazendo o melhor tratamento de pele, não vai ter a nitidez nos poros da pele que deveria ter, beleza? Então, ó, antes, depois. Então, a gente já tem uma pele aí bem mais slim, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar, na verdade, uma camada em branco, ok? Vou pegar aqui a cor, posso pegar com o pincel, pegar essa cor aqui mais clarinha, acho que pode ser essa daqui, ó, e eu vou pintar, ok? Isso é o processo para fazer a textura. Vou mudar aqui para dissolver e vou ir diminuindo aqui a opacidade. Olha lá, ele vai criando esses pontinhos aqui, tá vendo? Então aqui eu posso colocar, eu acho que 10%, acho que pode ser uns 10%. Então tá vendo que tem uma textura que ele aplica? Porém ainda não tá pronto, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma outra camada, então eu coloquei em 10%. Essa é a parte da textura clara. A gente tem que fazer uma textura clara e uma textura mais escura, ok? Então eu vou vir aqui, vou criar uma camada em branco e vou unir isso aqui, ó, com Ctrl E, beleza? Porque se eu for aplicar o meu desfoque diretamente na camada que está com a mesclagem dissolve, não vai aplicar. Então dessa forma aqui eu meio que burlo o sistema do Photoshop, né? E ela tá aqui, ó, tá só as purpurinas, né, da cor. E eu consigo agora vir aqui, ó, se eu deixar o zoom assim e aplicar aqui um desfoque, filtro, desfoque gaussiano 0,7, mais ou menos assim. Então, ó, antes, depois, tá vendo? Eu consegui deixar isso mais suave, então acaba sendo uma textura de pele falsa. Olha como que fica legal, tá vendo? Então a gente vai, né, deixando isso aí bem mais interessante. Com base nisso, galera, o que eu vou fazer, né? Essa é a textura de pele clara, então ela tem que pegar nos pontos
né, um pouco mais escuros, né? E as partes claras eu vou fazer uma textura de pele mais escura. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em opções de mesclagem, vou vir aqui nas partes claras e vou puxar dessa forma aqui, tirando das partes claras. É uma aula mais avançada essa parte de textura, mas é muito interessante vocês usarem. E aqui eu vou tirar dos pontos que são bem mais escuros, né? Os pontos que são muito escuros de verdade. Beleza? Então a gente vai jogando ali. Então dessa forma, ó, antes, depois. Olha a texturazinha que aplicou nas partes de sombra, tá vendo? Bem parecido com ruído, mas não é ruído, tá? Você não tá diminuindo a qualidade da sua imagem. Então olha aqui, ó, como que você aplica uma textura, né? O famoso poro, né? Você consegue deixar o poro mais interessante. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou criar a textura mais escura no ponto claro para poder evidenciar ainda mais. Beleza? Então eu vou criar aqui uma camada em branco. Vou pegar essa cor aqui, ó. Eu vim aqui onde pega a cor, beleza? Vou pegar essa cor mais escura aqui, ó, bem escura mesmo, assim, ó. Tá vendo aqui da sombra? Ou então pode ser essa mais clarinha aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, é o famoso meio tom aqui, assim, ó. Tá vendo? Não é nem escuro, nem muito claro. Então eu pego mais ou menos aqui, assim. Ok? Feito isso, eu vou pintar com Alt mais Delete no teclado. Vou mudar para dissolver e vou botar aqui em 10%. Então olha como que tem uma texturazinha mais escura, tá vendo? Ó. Olha lá, uma texturazinha mais escura, mas eu tenho que suavizar ela. Agora eu vou mostrar para vocês o erro, ó. Eu tô aqui na camada em dissolver e vou vir em filtro, desfoque gaussiano. Olha lá, não tá aplicando. Eu posso até aumentar aqui o desfoque a 55, ele não tá aplicando. Porque eu tenho que burlar essa questão da mesclagem e dissolver. Então eu crio uma camada em branco, seleciono as duas camadas e dou um Ctrl E. Então agora eu tenho, né, a camada, agora o Blend Mode está em normal, e sim, eu venho em filtro, desfoque gaussiano. Agora desfocou. Então olha a texturazinha bem sutil que cria na pele, tá vendo? Ó, antes, depois. Então dou um OK, né, posso voltar aqui. Se eu achar que tá forte, depois eu trabalho a questão da opacidade, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora nas partes de luz e eu não quero essa textura na parte de sombra. Então eu venho aqui em FX, opções de mesclagem, vou tirar das partes de sombra, desse jeito aqui, ó. Puxa até aqui, suavizo. E agora eu vou tirar das altas luzes. Aqui onde bate essas luzes, olha lá, não é legal ter a textura também. Então vou dar um zoom aqui, beleza? E vou puxar aqui um pouco a parte das altas luzes, ó. Olha lá, ó. Olha como que vai recuperando aonde bate a luz. Olha lá na modelo, ó. Tá vendo? Eu tô mexendo aqui no slide branco. Então, ó, até aqui mais ou menos. E eu vou abrir com Alt suavizando desse jeito aqui. Beleza? Então, ó, olha a texturazinha que aplica, bem sutil, ó. Antes, depois. Eu posso até voltar um pouquinho, que eu acho que tirou um pouco demais. Então eu posso voltar um pouco aqui assim, ó. Então, olha lá, olha a texturazinha que aplica, ó, antes, depois. E aqui eu vou jogar a textura na parte clara também. Se eu der um Ctrl G aqui, olha o antes e o depois, tá vendo? A gente consegue aplicar uma textura bem de leve. Aí eu vou criar aqui uma máscara, vou vir aqui com o meu pincel na cor preta e vou apagar aqui da parte dos olhos, ó, que acaba ficando um pouquinho. Beleza? Então, olha lá, eu tiro da parte dos olhos, um pouco aqui dos cílios também, tá vendo? E beleza, eu acho que pode tirar aqui dos lábios, eu acho que eu não quero essa textura aplicada no lábio também. A gente vai analisando a imagem e vendo aonde a gente pode apagar, né, que não é legal ter essa textura. Então, olha lá, ó a texturazinha bem sutil, são detalhes mesmo, galera, que acaba dando na pele e dando um volume a mais nela, né, uma harmonia ainda mais interessante de cores. É uma textura bem sutil, não é nada exagerado, beleza? Se eu der um Ctrl E, olha lá, ela acaba aplicando em tudo, né? Então, mantém aqui dentro do grupo e mantém a máscara, ok? A não ser que eu junte tudo, né? Dessa forma aqui, ó. Ctrl, Alt, Shift, E, eu criei uma outra camada já com essa textura, ok? Beleza? Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu posso criar agora um pouco de volume nessa pele para poder ficar ainda mais interessante, parecer que tá, né, saltando da tela, beleza? Olha o Theo aí, né? Chegou um pouco atrasado, faz parte,
Mas eu vi lá que você postou no grupo que tava com muita chuva, né? O importante é não desistir. Theo, vamos levantar aí também a autoestima. Eu vi que você tava um pouquinho para baixo, né? Só os derrotados pensam ali, fica com a autoestima baixa, né? Ficam tristes. Então, vamos manter a autoestima elevada e pensar como ganhador. Isso serve para todo mundo, beleza? Eu sei que existem problemas, todo mundo passa por problema, mas use o problema como combustível para você poder evoluir a sua vida, né? Para a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente só depende da gente mesmo. Então, às vezes um problema vem para a gente poder alcançar algo ainda melhor, beleza? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma camada em branco, vou mudar aqui para luz indireta e vou, né, mudar o meu fluxo aqui para 1%, ok? Feito isso, escolho aqui a cor branca e eu vou começar a brincar aqui, ó, passando nas partes onde bate luz aqui, ó, nos lábios, ó. E eu vou dando um volume a mais aqui nessa parte onde bate luzes, tá vendo? Então eu vou pintando aqui, posso suavizar um pouquinho. Aqui talvez eu possa passar só uma vez, ó. Ou passei aqui, tá vendo? Então eu só dei uma pincelada aqui bem de leve, aqui no cantinho do olho, ó. Bem sutil também, ó. Né? Então, antes e depois, tá vendo? Então aqui, posso passar um pouquinho embaixo também, ó. Bem sutil. Aqui também. Tá vendo? E a gente passa um pouquinho aqui nos Sketch Lights, né? A luz de reflexo. E a gente vai brincando aí e deixando, né, a nossa imagem ainda mais interessante. Vou passar só um pouquinho aqui no queixo, na testa aqui, na bochecha talvez, só um pouco aqui assim, ó. Bem pouquinho mesmo, senão acaba exagerando. No nariz aqui eu posso passar um pouquinho aqui assim só. Beleza. Aqui assim, ó. Então são locais onde bate luz, galera. Olha o antes e o depois. O volume que a gente consegue dar na fotografia, tá vendo? Ó, antes e depois. A fotografia já tá bem legal, a maquiagem muito boa, né? Porém, a gente tem que mexer nessas coisas para poder valorizar ainda mais. Então, ó, saímos dessa imagem e já chegamos aqui, tá vendo? Feito isso, eu posso unir tudo aqui, só para poder não ficar um monte de camada. Então, ó, antes, depois. E agora eu vou dar o volume nas sombras. Então, mudo para luz indireta. Ok? Venho na cor preta, o fluxo ainda em 1%. E agora eu vou passar aqui do lado do nariz, assim, para dar uma afinada ainda mais no nariz. Gosto de passar um pouquinho aqui na sobrancelha. A sobrancelha acaba ficando um pouquinho, né, menos destacada que os cílios, então a gente consegue igualar um pouco mais isso aí, né? Então olha lá, eu tô passando um pouquinho mais na sobrancelha. Então olha como que a gente consegue dar um destaque mais interessante na sobrancelha e nos narizes. Agora eu vou passar um pouquinho aqui do lado, talvez, ó. Passo um pouquinho forte mesmo, porque depois aí eu controlo na opacidade. Então ó, eu gosto de passar um pouquinho aqui também. Aqui do lado, ó, para poder afinar ainda mais o rosto. Eu vou mexer um pouquinho no líquido dissolver também, né? Ó, olha lá, a gente vai dando o destaque ali para onde a gente quer. Posso evidenciar um pouco mais aqui a maquiagem. Vai brincando aqui, ó, dando um destaque mais pro olhar. Posso passar um pouquinho aqui embaixo do nariz também. Então, ó, vai ficando forte mesmo, não tem problema. Ó, agora eu dou um destaque a mais na boca aqui. Depois eu vou controlar a opacidade. Então, aqui a maquiagem. Beleza. Só um pouquinho aqui que eu tô sentindo falta desse preto aqui mais forte. Ok, então a gente já tem, né, uma pele com muito mais volume. Eu vou passar um pouquinho aqui na mão, ó. Um pouquinho mais de volume aqui também. Beleza. Show!
Então aqui a gente já tem, ó, o antes e o depois. Agora eu vou botar em opacidade em 0% e vou ir aumentando aqui até chegar num ponto ali que eu acho interessante, que não esteja exagerado. Então aqui eu acho que já está bem interessante, já tem um volume muito bom. E o que eu vou fazer agora, galera? Vou unir aqui, vou dar um Ctrl J e eu vou mexer um pouquinho nas formas aqui do rosto da modelo, né? Que devido à lente ali, acaba meio que engordando um pouquinho o rosto da modelo. Então eu posso vir aqui na minha ferramenta, né, de deformação. Primeiramente eu vou vir aqui em forma do rosto, maxilar, e vou diminuir um pouquinho o maxilar assim. Tá vendo? Um pouquinho assim. A largura do rosto eu posso mexer pouquíssima coisa aqui. Então olha o antes e o depois, tá vendo? Acabou mexendo um pouquinho no nariz e na boca. Então eu venho aqui no boca, ó, aqui na aba boca, largura da boca eu aumento um pouquinho, assim, só um pouquinho, né? O nariz aqui eu posso aumentar um pouquinho a largura do nariz também, porque acabou mexendo, então eu recuperei. Então ó, antes, depois, recuperei bem sutil mesmo. E eu acho que os olhos aqui pode aumentar um pouquinho o olho direito, tamanho do olho, para poder igualar ali com o olho esquerdo, tá vendo? Então eu acredito que fica ainda mais interessante. Olha lá, igualou ainda mais com o olho esquerdo. E agora eu vou vir aqui na deformação manual e ainda vou tirar um pouquinho aqui, ó, deixando ainda mais com um rostinho de boneca mesmo, tá vendo? Então a gente vai brincando aqui. Aqui, ó, esse amassado no rosto eu tiro um pouquinho, talvez. Posso até deixar, não tem problema. Ó, aqui na boca eu posso deixar a boca menos tortinha, mais certinha. Posso dar um zoom aqui, ó. Puxar um pouquinho assim, ó. E a gente vai, né, brincando aí. Aqui na boca, cadê? Na boca aqui tem aqui, altura. Não, altura da boca, se eu diminuir, eu fecho um pouquinho mais a boca, ó. Olha lá. Então olha como que fica bem interessante, tá vendo? Então a gente consegue dar um olhar ainda para modelo e tirar essa deformação que acaba às vezes dando. Então, ok. Então olha que legal que fica, galera. Olha o antes e o depois. Tá vendo? A gente consegue, né, dar uma levantada e ficar ainda mais interessante. Estão curtindo essas dicas? Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar dar menos destaque aqui para essa parte de fora. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl J, né, para eu poder ter como backup filtro do Camera Raw. E aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essas sombras assim, ó. Tá vendo? Para poder parecer que ela tava bem escuro lá mesmo, que tá saindo só o rosto dela. Posso diminuir um pouquinho mais aqui os realces, talvez. Beleza. E aqui eu vou diminuir um pouquinho os brancos. Posso diminuir um pouquinho os brancos aqui também. O contraste eu vou tirar, vou colocar um pouquinho mais, beleza, ok? E agora eu vou vir aqui, né? Boto uma máscara preta e eu vou pintar essa parte aqui, ó. Tô com um fluxo em 1% e vou começar a pintar assim, ó. Então eu vou dando um destaque ainda mais interessante ali, focando mais no rosto mesmo da modelo. Tá vendo? Aqui, ó, na mão. Passo um pouquinho aqui. Então a gente consegue ainda afinar um pouco mais o rosto da modelo também. Então olha o antes e o depois. Tá vendo? Então passo um pouquinho aqui assim. A gente vai brincando aí e depois eu vou tirando os exageros, claro. Beleza? Ó, a Fabiana aí. Bem-vinda, Tayane. Olha a sua foto, que mágica tá ficando. Ó, a Tayane tá aí? É a modelo? Seja bem-vinda, Tayane. Então, ó, olha o antes e o depois, tá vendo, galera? Se eu achar que ficou forte, eu diminuo um pouquinho aqui a opacidade, bem de leve mesmo, ó. Então, ó, antes, depois, tá vendo? Eu acho que ainda posso diminuir um pouquinho mais, vou colocar aqui em luminosidade para garantir que eu tô pegando só na luz mesmo, tá vendo? Então a gente consegue dar um volume, né? E eu não quero que pegue nas partes claras, só nas partes escuras. Então eu vou vir aqui em opções de mesclagem e vou tirar das partes claras aqui, ó. Olha lá, para tirar das folhas, das folhinhas ali. Então,
vou suavizar desse jeito, tiro um pouquinho mais. Então, ó, antes, depois. Tá vendo? A gente consegue brincar aqui e ficar surreal. Olha o antes e o depois. Então, vou juntar aqui, né? E ainda não acabou, galera. Eu ainda vou fazer mais Dodge and Burn, porque eu sou detalhista mesmo, né? Vou deixar só um pouquinho esse papel com mais cor. Então, eu vou criar uma cor seletiva. Vou vir nos vermelhos e vou dar mais vermelhos ali pro papel. Beleza? Apesar que por aqui, ó, não tá dando a cor que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui. Vou dar um Ctrl J e vou lá no filtro do Camera Raw para eu conseguir dar a cor que eu quero. Beleza? Ó, Tayane aí. Seja bem-vinda, Tayane. Espero que você curta, né, aí o vídeo e a edição. Então, vou vir aqui no misturador de cores. Vou vir na saturação do vermelho e vou aumentar um pouco mais. Olha como que eu consegui um pouco mais de cor ali naquele papel. Só que tá ficando um pouquinho exagerado. Posso trabalhar aqui a luminância, ó. Então aqui, ó, tá vendo? Ele vai dando esses ruídos, tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou, ó, diminuir um pouco assim. A saturação que se eu mexer, olha lá, eu consigo brincar, né? Mas eu vou garantir de mexer só nas cores. Então, ó, vou deixar desse jeito, aqui assim. Posso até aumentar um pouquinho aqui assim, beleza. Posso deixar mais ou menos aqui assim. Eu vou dar um ok e vamos ver aqui se eu mudar a mesclagem para cor, né? Não ficou interessante do jeito que eu queria. Mas eu vou fazer o que? Eu vou suavizar isso aí, né? Posso suavizar, né? Eu posso vir aqui na camada mesmo. Eu posso vir com o meu pincel de mistura e de repente suavizar. Vamos ver se dá certo. Olha lá, a gente começa a suavizar aqui e vai brincando. Ah, dá um trabalho, mas vale a pena. Você consegue chegar às vezes no resultado ali que você quer. Então, para você chegar às vezes num resultado que quase ninguém consegue, você tem que batalhar aí e conseguir, né, perder um pouquinho mais de tempo para você ver os detalhes. Beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer uma seleção aqui desses papéis, só do fundo, talvez. Ou então, vamos fazer o seguinte, ao invés de usar aqui dessa técnica, eu posso vir aqui, de repente, um negócio que tá com um pouquinho de ruído, né? Eu acho que esse ruído deu, galera, sabe por quê? Porque eu coloquei também a textura, então amplificou. A textura acabou aplicando um pouquinho no papel também, né? Então, deixa eu ver o seguinte aqui. Deixa eu tentar usar outras técnicas aqui, ó, matiz de saturação. Deixa eu ver se vai ser a mesma coisa. Ó, esse aqui já não aplicou tanto ruído, ó. Tá vendo? Já ficou mais interessante. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse já fica mais interessante, ó. Antes e depois. Eu já consegui deixar mais colorido e sem tanto, né? Eu vou vir aqui ainda no cor seletiva, nos brancos, e vou colocar um pouquinho aí de cor nos brancos também. Então aqui, ó, eu vou brincando, ó. Olha lá, tá vendo? E depois eu vou tirar isso só da pele, então... Ó, acho que assim tá interessante. Depois eu tiro aqui do papel também. Então eu vou criar aqui um grupo e vou tirar, né, dessa parte do papel e do rosto da modelo. Beleza? Vou tirar aqui do rosto da modelo, beleza, ok. E tira um pouquinho aqui do papel também. Vou tirar aqui o fluxo para manter o brilho do papel. E a gente vai brincando aqui, cara. Olha que legal. Pura diversão. Ó, antes e depois, tá vendo? Posso diminuir só um pouquinho a opacidade aqui. Ó, a gente chegou aqui. Aí agora o que eu vou fazer, galera? Dou um Ctrl E, né? Já consegui mais cores do jeito que eu queria. Se eu quiser eu posso mudar a cor, né?
matiz e saturação, colorir, eu poderia talvez trabalhar uma cor mais pro lado do azul também, eu acho que fica legal também, beleza? Dá um destaque ainda mais interessante para modelo, se eu quiser, ó. Vou tirar aqui da modelo, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazendo com calma e a gente consegue dar um destaque para modelo, mas eu vou manter o rosa, que é mais ou menos o padrão que a Fabi já está fazendo também, né? Eu acredito que ela vai curtir mais dentro do rosa, que foi mais ou menos o que ela já fotografou também, beleza? Mas a gente poderia mudar as cores, ok? Feito isso, eu vou fazer ainda mais um pouquinho de Dodge and Burn aqui pontual, vou criar só uma camada aqui, luz indireta, e vou dar mais um destaque aqui ainda para os pontos de luz e de sombra, né? Que eu tô sentindo falta. Então eu vou fazer até um pouquinho mais forte, 5%. E esse vai ser mais ainda focado nos detalhes. Então esse é um Dodge and Burn diferente, é mais nos pequenos detalhes mesmo, beleza? Então ó, esse aqui só um pouquinho, porque eu já fiz o Dodge and Burn inicial. Então esse aqui eu vou fazer mais para dar ainda mais volume, então eu pego bem de pertinho mesmo. Então eu passo um pouquinho aqui assim, ó. Ó, bem fininho mesmo, porque quando a gente visualiza de longe, ó, um pouquinho dentro dos olhos também, quando a gente vê de longe, cara, fica surreal, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, vamos lá, passo aqui um pouquinho mais, o branco dos olhos aqui eu dou mais destaque, ó. E bem fininho eu vou passando aqui no cantinho do olho. Então quando a gente olha de longe, olha como que fica legal, tá vendo? Então olha o antes e o depois. Olha que surreal que fica. Aqui bem de pertinho ainda eu dou um cat light mais forte aqui ainda, assim, ó, tá vendo? E passo um pouquinho aqui também, ó. Assim eu vou meio que desenhando alguns pontos mais fortes de Dodge, tá vendo? Quando a gente tira, tá vendo? A gente consegue ter uns desenhos de detalhes a mais de luz, ok? Aqui eu posso fazer só desse lado aqui assim. Beleza. Então, ó, olha o antes e o depois, tá vendo? A gente faz uma luz ainda mais interessante. Se eu achar que tá forte, eu diminuo só um pouquinho aqui assim. Ó, antes e depois. Então eu fiz uma luz mais pontual mesmo ali na modelo. Agora eu vou fazer isso com as sombras. A sobrancelha eu acho que ainda precisa de mais um destaque. Porém, eu vou fazer uma sobrancelha diferente aqui, né? Um destaque mais interessante, né? Fazendo fio a fio, né? Eu vou fazer focado só nessa sobrancelha. Então eu vou vir aqui, ó, na cor preta, mudei para luz indireta. Posso manter em 5%, né? 5? Não, vou colocar aqui 3%. Venho com o pincel aqui. Posso vir aqui no tamanho do pincel, vou colocar o tamanho aqui em 1, né? E a dureza eu acho que eu posso deixar, né, 100% também. Então vou colocar aqui 100%. Opa. E aqui eu vou colocar em 1. E aqui eu vou fazer nos fios. Vou colocar aqui talvez em 100%, vamos ver? Ó, olha lá. Olha os fiozinhos que vai criando, tá vendo? Só que tá forte, então eu vou colocar aqui, eu acho que em 60%. Deixa eu fazer o teste. Ah lá, já vai ficando mais de acordo ali com os fios. Eu acho que ainda pode ser 40%. Ó, 50%. E eu vou colocar aqui só um pouquinho maior, 2 pixels talvez. Ah lá, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu aperto F5. Venho aqui em, cadê? Transferência. Marco transferência, ok? E aqui eu vou passando, olha lá. Olha como que fica uns fios bem mais naturais, ó. Com a mesa digitalizadora fica ainda mais fácil. Então aqui eu vou brincando e vou passando, ó. Tô criando. Ó, dou Ctrl Z se eu errar. Então aqui eu vou criando os fios. A famosa micropigmentação manual no Photoshop.
gente vai brincando, só para dar uma evidência a mais para essa sobrancelha. Vou fazer aqui de forma bem rápida, só para vocês terem uma noção. Mas o certo é fazer isso aqui com bastante calma mesmo, tá? Então, ó, quando a gente olha de longe, tá vendo? A gente vê que tem uns fiozinhos ainda mais interessantes. Mas eu tenho que seguir aqui os fios, né? Ó. Tá vendo? Então a gente vai brincando, cria esses fios. Ah, o fio ficou ainda muito aparente. Eu venho aqui e dou um desfoquezinho nele, filtro, desfoque gaussiano. E eu aumento um pouquinho aqui, ó, o desfoque bem de leve mesmo, ó lá. Ó, antes, depois, tá vendo? Ó, antes, depois. A gente consegue fazer em forma de fios esse destaque na sobrancelha, então não fica artificial. Se eu fosse pintar totalmente ela, talvez ficaria artificial. Eu acho que eu ainda posso dar um Ctrl J nesses fios que eu fiz, ó. Olha lá. E eu consigo ainda mais forte. Aí o que eu faço? Eu diminuo a opacidade nesse Ctrl J que eu dei. E ao invés de ser o Ctrl J duas vezes, né? Eu venho aumentando assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Então eu consigo dar um destaque ainda mais interessante para a sobrancelha. Olha o antes e o depois, tá vendo? Com esse Dodge and Burn mais pontual. A gente vai meio que redesenhando a nossa fotografia e dando um destaque nela, né, para ela ficar ainda mais interessante. Beleza, galera? Então aqui eu acredito que a gente está praticamente quase finalizando aqui a nossa fotografia. A questão da boca aqui, eu posso fazer o seguinte, né, será, né, eu tô olhando aqui, vamos ver se dá certo. Eu pensei em tentar colocar uma cor aqui parecida com essa, aqui na boca, talvez até mais forte. Então eu vou vir aqui, eu vou primeiro desenhar aqui com a ferramenta caneta, né, a boca, como se fosse um batom aqui. Vamos ver se dá certo esse negócio. Muita coisa a gente às vezes tem que testar, ver na prática e ver se dá certo, né? Eu vou desenhar aqui, qualquer coisa se faltar alguma parte, aí a gente vai modificando ali até chegar um ponto interessante. Então aqui eu crio primeiro a forma da boca, tá vendo? Com a cor preta, oculto com o olhinho, cria aqui uma cor sólida, posso ser o vermelho inicialmente, vou ocultar, vou inverter essa máscara com Ctrl I, crio, né, aqui a seleção no formato da boca e pinto de branco. Opa, mas ela tá oculta, então eu quero fazer ela aparecer primeiro, e vou mudar aqui para escurecer, talvez. Vou achar aqui um blend mode aqui, ó, superexposição linear, acho que esse aqui fica interessante, ó. E aqui, galera, eu vou vir, aqui nos dentes eu vou tirar ainda, tá? E aqui eu vou escolhendo uma cor, clico duas vezes na cor, e aqui eu vou escolher uma cor que meio que bata ali com aquele dali, tá? Então aqui, ó, pego aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui eu consigo clarear um pouquinho mais se eu jogar o branco. Mas ó, vamos tentar aqui, visão, sobrepor, vou botar aqui normal, escurecer, é porque eu tô escolhendo um blend mode aqui escuro, né, e a ideia seria clarear isso aí. Então eu vou fazer o seguinte, vou escolher aqui a cor, vou diminuir um pouco a opacidade, ainda não bateu ali, né, posso até diminuir um pouquinho assim. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em FX, opções de mesclagem, e vou tirar dos pontos escuros para tentar mesclar mais essa boca ali assim, ó. Olha lá. Então a gente vai mesclando assim e dá esse brilho mais rosa, tá vendo? Olha que legal que fica, galera. A gente consegue meio que mesclar, ó, olha o antes e o depois. Parecia ali que ela tá, que ela faz parte do papel, tá vendo? Aí aqui eu posso vir na máscara, vou dar até um Ctrl J para eu ter como backup. Clico com o botão direito, converter um objeto inteligente para eu criar outra máscara. Opa, na verdade eu vou aproveitar aquela mesma, senão vai dar ruim aqui no FX. Então para eu não usar outro processo, eu venho aqui, pode ser um fluxo de 1%,
E eu vou tirando aqui os exageros, ó. Essas marcações que acabam ficando aqui assim. Do lado, ó. Olha lá. Vou tirando e ficando ainda mais natural, tá vendo? Então a gente vai brincando assim, ó. Lembrando, galera, isso aqui não é regra, né? É questão de gosto mesmo. Aqui eu vou brincando. Como vocês bem sabem, quem me acompanha aí no canal já há mais tempo, eu gosto de brincar mesmo com o Photoshop, entendeu? Eu vou fazendo um negócio aqui, às vezes eu imagino um negócio, às vezes, muito diferente, a gente vai brincando, tá vendo? Eu acho que até combinou com a cor que tava da modelo, que eu criei esse brilho meio rosa, olha lá, tá vendo? Combinando aqui com o papel também. E eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que aqui a gente já consegue, né? Olha o antes e o depois, tá vendo? A gente brinca aí com a fotografia. Vou juntar tudo. Vou dar um Ctrl J para ter como backup. E eu vou finalizar minha fotografia no Camera Raw, fazendo os ajustes, né, finais lá na fotografia. Vou criar aqui de início uma vinheta para poder ainda dar mais destaque ali, ó, pro rosto, tá vendo? Ó? Então aqui, ó. Ou então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa vinheta aqui em 0 e eu vou criar a vinheta pelo filtro radial. Marca aqui o inverter, coloca aqui em 70% mais ou menos, o formato do rosto da modelo aqui do papel, e eu diminuo um pouco assim, ó. Olha lá. Então eu consegui deixar até o papel com a cor ainda mais viva, ó. E dou um destaque ali no rosto da modelo, tá vendo? Aí eu posso dar mais contraste, talvez, aumentar um pouquinho o realce, ó. Ou diminuir. Na verdade eu vou aumentar um pouquinho só. Então olha o antes e o depois. É bem sutil mesmo. Posso até diminuir um pouquinho só mais aqui. Assim, ó. E aqui eu vou brincando, galera. Vem no básico, aumenta um pouquinho os brancos, assim, ó. Tá vendo? Venho nas sombras aqui. Se eu aumentar as sombras, fica legal. Dá um destaque também interessante. Posso aumentar um pouquinho aqui o contraste se quiser. Mas aí fica amarelado, ó. Não fica legal não, então vou diminuir só um pouquinho o contraste. Aqui no desembaçar, se eu aumentar também não fica muito bom, então vou diminuir um pouquinho os pretos aqui, ó. Então a gente vai chegando, eu posso deixar aqui lado a lado pra gente ver como que tá ficando. Então olha esses ajustes que eu fiz, olha como que a gente já deixou a foto ainda mais viva, tá vendo? Uma questão de luzes e cores. No claridade aqui, se eu aumentar, dá um volume a mais, eu gostei, então vou aumentar só um pouquinho também, então ó, antes, depois. Questão da textura, vou dar um zoom aqui, se eu aumentar, olha lá, dá uma textura na pele, então eu já vou fazer um negócio imaginando isso. Só tá dando essa textura na pele por conta dos negocinhos que eu coloquei antes, beleza, galera? Olha como que a gente recupera um pouquinho de textura na pele, isso aqui é o ponto final, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou amplificar um pouco mais isso aqui, tá? Então eu vou fazer esses ajustes, né? Vou vir aqui no vibração, se eu aumentar, eu ainda dou um pouquinho mais de cores, ó. Vou aumentar bem sutil aqui assim, ó. Aumenta assim, se eu ver que ficou forte, vou aumentar até um pouquinho mais. Venho no misturador de cores e tiro um pouquinho só do laranja, ó. Olha lá, pra pele da modelo, ó, não ficar muito forte. Então vou tirar só um pouquinho só assim, tá vendo? Olha lá. Ok? Feito isso, eu venho na luminância, posso aumentar um pouquinho a luminância aqui da pele, bem de leve também, para não estourar. Olha lá, dou um zoom para poder ver se está certinho. Nos vermelhos aqui, se eu diminuir, ó, eu dou um pouquinho mais de destaque, mas não muito, então vou diminuir só um pouquinho. E na matiz aqui, ó, eu posso modificar se eu quiser, beleza? Então, olha lá, olha como que fica legal. Vou aumentar só um pouquinho aqui assim, para não ficar aquele rosa bem magenta, né? E eu vou dar um ok, beleza? Feito isso, eu vou fazer aquela questão de amplificar ainda mais a textura da pele. Então eu dou um Ctrl J, vem em filtro do Camera Raw. E aqui eu vou vir na textura, eu dou um zoom. Ó, se eu vir aqui no básico e aumentar um pouquinho mais a textura, não muito, tá? Olha o antes e o depois, tá vendo? Eu posso até aumentar um pouquinho mais, assim, para vocês poderem ver, ó, antes, depois. Olha a textura da pele. Aí eu dou um ok. E eu quero aplicar isso só na pele, galera. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui na camada de baixo, venho aqui em selecionar, intervalo de cores, e eu vou escolher aqui, ó, tons de pele, tá? Olha lá, ele vai pegar o tom de pele. Ó, posso diminuir um pouquinho aqui, ó.
grau de seleção. Ó, para não pegar muito papel também. Dou um ok, beleza? E eu venho aqui na camada que eu apliquei uma textura maior, crio aqui a máscara. Então, ó, se eu ver a máscara, olha lá, ele está aplicando dessa forma. Tudo que está branco é onde ele está aplicando a textura. Então eu vou criar aqui meio que um oval aqui, mais ou menos assim. Aqui assim, ó. Vou dar um Ctrl Shift I para inverter e vou pintar de preto a parte de fora lá. Ó, de preto para não aplicar, eu quero só no rosto da modelo. Então olha o antes e o depois, tá vendo? Aí aqui eu posso tirar um pouco mais do olho também. Bota aqui em 100%, tiro mais do olho, ó. Aqui na sobrancelha. E aqui tem a textura, posso tirar da boca, não quero essa textura. A gente amplifica, olha lá, tá vendo? Então aqui eu boto em 0 e eu venho aumentando um pouquinho só, sutil, para ter ainda mais textura. Acho que ficou até forte ainda, diminuo. Então, ó, olha como que a gente tem uma textura bem legal, olha o antes e o depois, tá vendo? Antes e depois. Olha a sobrancelha, galera, como a sobrancelha tava bem ralinha e como a gente conseguiu deixar ela ainda mais interessante, meio que redesenhando e não ficando artificial, tá vendo? Então a gente deu uma afinada um pouquinho no rosto da modelo também, colocou esse brilho de batom para combinar com o papel, tá vendo? Usou o Dodge and Burn da forma correta, usando o iluminador. Então a gente conseguiu dar todo esse destaque no rosto da modelo. Aí se você quiser, você ainda pode, né, diminuir um pouquinho aqui assim, ó. Olha lá, para dar ainda mais destaque, né? Eu jogo aqui um pouquinho pro lado assim, ó. Veja aqui se tá nos terços, ó, o rosto da modelo. Olha lá, os olhos estão dentro do quadradinho aqui, tá vendo? Então tá dentro dos terços e tá bem centralizado assim, tá vendo? Para dar bem destaque mesmo pro rosto da modelo. Ó. Então tô cortando aqui para poder ficar ainda melhor. Então, ó, se eu der um Ctrl 0, olha como que fica bem interessante, bem centralizado e parecendo mesmo que o rosto está saindo. Tá vendo? Show! Então a gente finalizou aqui, né, a foto da Fabiana. Obrigado aí mais uma vez pela participação, Fabi. Gostei muito da foto, né? Vocês sempre surpreendendo, usando a criatividade a mais aí para poder sempre evoluir na fotografia. E você tá de parabéns, né? O que eu sempre falo pra galera. Quem treina, quem sai da zona de conforto, quem tá sempre em busca da evolução, vai conquistar a evolução. Agora quem fica na zona de conforto sempre, quem nunca tenta produzir algo diferente, vai continuar aonde está, beleza? Então vamos salvar aqui essa fotografia, lembrando aqui, ó, o antes e o depois, a gente conseguiu aí manipular muito bem, né? E